Quando a gente fala em poluição plástica, a primeira imagem que vem na cabeça costuma ser bem óbvia: a garrafa no mar, a sacola na rua e o copo descartável jogado fora. Mas existe uma parte desse problema que quase ninguém vê. Ele pode estar na água, no solo, no ar, nos alimentos e até circulando pela cadeia alimentar. Hoje a gente vai falar sobre os microplásticos e nanoplásticos, partículas tão pequenas que muitas vezes são invisíveis ao olho nu, mas que já se tornam um dos maiores desafios ambientais da atualidade. E mais importante, vamos entender o que isso tem a ver com a reciclagem. Porque o problema do plástico não termina quando ele sai da nossa mão. Muitas vezes ele só muda de tamanho. Vamos começar pelo básico. Microplásticos são partículas de plástico menores que 5 milímetros, ou seja, podem ser pedacinhos bem pequenos de embalagens, fibras de roupas sintéticas, fragmentos de pneus, partículas de tintas, pedras industriais e outros materiais plásticos. Já os nanoplásticos são ainda menores, em uma escala nanométrica. Eles são tão pequenos que a própria ciência ainda enfrenta dificuldades para detectar, medir e entender completamente como eles se comportam. E a diferença não é só o do tamanho. Quanto menor a partícula, mais difícil é de remover do ambiente, e mais fácil pode se transportar pelo ar ou pela água, e maior é a preocupação sobre como ela interage com organismos vivos. Então a ideia principal é essa: o plástico não simplesmente desaparece, e ele pode se quebrar em pedaços cada vez menores. Essas partículas podem surgir de duas formas principais. A primeira é quando elas já estão liberadas pequenas, por exemplo, pellets usados na indústria do plástico, desgastes de pneus no asfalto, partículas de tintas e fibras soltas por roupas sintéticas. A segunda é quando objetos plásticos maiores vão se fragmentando com o tempo. Uma embalagem descartada de forma errada, exposta ao sol, à chuva e ao atrito, pode se quebrar em pedaços cada vez menores. E aqui tem um ponto importante: o microplástico não vem só de lixo jogado na praia. Ele também pode vir de coisas muito comuns no nosso dia a dia. Uma camiseta de poliéster, por exemplo, pode liberar microfibras. O pneu se desgastando na rua também gera partículas. A lavagem de roupas, o escoamento da chuva, o esgoto e o descarte inadequado ajudam a espalhar tudo isso. Ou seja, o problema é maior do que só não jogar lixo no chão. Isso é essencial, claro, mas não é a história inteira. E depois que essas partículas entram no ambiente, elas podem seguir vários caminhos. Elas podem ir para rios, mares, solos, sedimentos e até para o ar. Esses organismos pequenos podem ingerir essas partículas e depois outros animais se alimentam desses organismos. Assim, os microplásticos entram na nossa cadeia alimentar, inevitavelmente. E esse caminho pode ser mais ou menos assim: uma partícula sai de uma fonte urbana ou industrial, chega em um rio, vai para um oceano, é ingerida por organismos pequenos, depois por peixes, e em algum momento pode chegar ao prato ou à água que a gente bebe. E isso não é só uma hipótese distante. Estudos já encontraram microplásticos em diferentes ambientes e também em itens como água potável, né? Sal, frutos do mar e entre outros alimentos. Isso não significa que todo alimento está contaminado de alguma forma, nem que a gente já sabe exatamente o impacto disso em cada caso, mas significa que a exposição existe e precisa ser levada a sério. No ambiente, a preocupação é bem concreta. Os microplásticos podem ser ingeridos por animais, podem causar efeitos físicos, podem transportar aditivos químicos e outros contaminantes e podem afetar os organismos aquáticos e terrestres. Em alguns estudos, eles aparecem associados à inflamação, ao estresse oxidativo, às alterações do crescimento, na alimentação ou na reprodução de diferentes espécies. Mas é importante não simplificar demais, né? Nem todo microplástico tem o mesmo efeito. O impacto depende do tamanho, do formato, da composição química, da quantidade e do organismo exposto. E mesmo assim, a mensagem central é mais clara. A poluição plástica não é só um problema visual. Não é só feio ver lixo na praia. Ela pode interferir em ecossistemas, na biodiversidade, na pesca, no turismo e na saúde ambiental. E o plástico visível já é um problema. O plástico invisível torna esse problema ainda mais difícil de medir e de controlar. E quando o assunto é saúde humana, a gente precisa falar com mais cuidado ainda. A exposição existe. A gente pode entrar em contato com microplásticos e nanoplásticos por ingestão, por exemplo, em água e alimentos, e também por inalação, quando essas partículas estão no ar. Também existem estudos em células em modelos experimentais que mostram possíveis mecanismos de dano, como inflamação e o estresse oxidativo, como eu havia mencionado. Mas em humanos,
A ciência ainda está tentando entender o tamanho real do risco. Alguns estudos recentes chamaram bastante atenção, inclusive encontrando micro e nanoplásticos em tecidos humanos e associando essa presença a possíveis problemas de saúde. Só que a associação não é a mesma coisa que causa, né? Então, a forma mais responsável de dizer é: existe um motivo real para preocupação e prevenção, mas ainda há incerteza sobre quais doenças podem ser causadas diretamente por essas partículas, em quais quantidades e em quais condições, né? E no Brasil, a situação também exige bastante atenção. A coleta de lixo atende a maior parte dos domicílios, mas ainda existem milhões de casas que queimam resíduos e muitas regiões, principalmente rurais, têm cobertura menor de coleta. Além disso, estudos recentes mostram presença de microplásticos em grande parte do litoral brasileiro analisado. Um levantamento encontrou contaminação em cerca de 70% das praias avaliadas. Outros estudos também detectaram microplásticos em organismos marinhos vendidos em mercados brasileiros. Bem, e aqui que a reciclagem entra. Reciclar é essencial porque reduz o desperdício, diminui a necessidade de produzir plástico novo e evita que parte dos resíduos vá para o ambiente. Mas a reciclagem não é apenas mágica. Primeiro, porque nem todo plástico é reciclado de fato. Alguns materiais são misturados, contaminados, difíceis de separar ou pouco valorizados economicamente. Segundo, porque a própria reciclagem mecânica, se não tiver controle adequado, pode gerar ela mesma microplásticos durante etapas como a trituração, a lavagem e o manuseio. Então a resposta é: nós precisamos reciclar melhor, separar melhor, consumir menos descartáveis desnecessários e cobrar sistemas mais eficientes. Então essa solução passa por várias camadas. No nível individual, dá para reduzir descartáveis quando possível, separar corretamente os resíduos, evitar jogar lixo em qualquer lugar e valorizar os produtos com melhor design ambiental. No nível coletivo, precisamos de coleta seletiva mais eficiente, logística reversa, embalagens pensadas para reciclagem, fiscalização, investimento em tecnologia e educação ambiental. E no contexto do Reciclamec, isso ainda faz mais sentido. Projetos como esse ajudam a transformar um tema que parece distante em prática dentro da comunidade. Porque quando a gente fala de reciclagem, não está falando só de jogar uma garrafa na lixeira certa. Microplásticos e nanoplásticos mostram que o problema do plástico começa antes da lixeira. Começa na produção, no consumo e no descarte e na forma como a sociedade organiza esses resíduos. Se o plástico pode virar um problema invisível, a nossa resposta precisa ser visível. Separar melhor, consumir com mais consciência, apoiar a reciclagem, cobrar soluções melhores. É o nosso jeito de transformar informação em ação. Obrigado.